que faz parte da nossa palestra desta noite, parte 2 do estudo sobre Neemias, o construtor de Deus. E abra sua Bíblia no livro do profeta Neemias, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Todos quantos têm uma Bíblia, abra no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1. Podemos ficar em pé para esta leitura, se não for incômodo para os irmãos. Neemias, capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando me trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração, tens sobremaneira. Mas respondi ao rei: viva o rei para sempre. Como não teria razões para estar triste, se o meu rosto, está triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Diga comigo: então orei ao Deus do céu. Poder se sentar. Muito obrigado. Eu apresentei alguns visitantes nesta noite, mas foram os visitantes, aqueles que fazem parte desta igreja, desta congregação, quantos não estiveram na quinta-feira passada? Olha só, parece que temos uma nova classe. E para vocês não pegarem o bonde no meio do caminho e ficarem um tanto desnorteados, um tanto alheios àquilo que nós estamos ministrando, estarei recapitulando sem muitos comentários, porque temos muito assunto pela frente associado a esta história de Neemias. Estamos estudando sobre Neemias, o construtor de Deus. Na primeira noite, nós falamos sobre a dependência da graça de Deus na vida de Neemias. Falamos sobre a sua disposição em abrir mão de um status social, porque, segundo os historiadores, aquela região de Susa era a principal província daquele país onde Neemias habitava. Hoje é geograficamente conhecido como o país iraniano ou Irã. E quando nós lemos a função, ou sobre a função de Neemias, a nossa mente, ela vaga de uma forma simplória, chegando a pensar que a expressão gramatical "eu era copeiro" era um simples serviçal que se aproximava da mesa do rei com uma bandeja na mão e servia um cálice de vinho e alguns manjares. Mas nós vimos na primeira noite que o cargo de Neemias, ele estava envolto de uma alta relevância. A expressão copeiro aqui não era simplesmente um serviçal que carregava uma bandeja com alimentos para um superior, mas naquela época os reis, eles eram conspirados, e nessas conspirações tentavam assassiná-lo através do envenenamento. E geralmente os reis, eles constituíam para si homens de alta confiança, que antes de servir o alimento para o rei, esses homens provavam do alimento, seja ele substancial ou seja líquido, sólido ou líquido.
E quando a Bíblia diz, Neemias, ele diz, eu era o copeiro do rei, não pense que era um simples serviçal, mas ele gozava de privilégios, ele tinha um alto cargo funcional de grande relevância, um status social. Acreditamos que por conta disso, ele gozava de benefícios e privilégios financeiros, um alto salário, porque a vida do rei, a segurança do rei, estava nas mãos daquele copeiro, nas mãos de Neemias. Está certo, gente? E se ele falhasse, o rei poderia morrer através de uma conspiração, morrer envenenado. Então, quando nós prefaciamos a história de Neemias, dizendo que ele era o copeiro do rei, nós encontramos aqui uma réplica, um perfil, uma caricatura, um retrato do que Deus realizou em Cristo Jesus, por amor de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Neemias, quando ouviu o relato triste de que a sua cidade parcialmente foi destruída, as portas das muralhas queimadas a fogo, os muros cheios de fendas, parcialmente destruídos. Número 1, a Bíblia diz que ele assentou-se, faltou-lhe forças nas pernas. Número 2, ele lamentou. Número 3, ele chorou, de tal maneira que ele foi pedir permissão ao rei para abrir mão deste cargo funcional de grande relevância, abrir mão do seu salário, do seu status, da sua posição de homem de confiança maior daquele rei, que era o rei Artaxerxes, para subir no lombo de um animal, empreender uma viagem de quase 1.600 quilômetros, da antiga Pérsia, que é hoje o Irã, até a cidade santa chamada Jerusalém. Então, que homem magnífico é esse, irmãos? Que semelhante a tantos outros, como Moisés, se encontra nos anais da galeria da fé, quando o escritor aos Hebreus diz que Moisés, mesmo sendo chamado filho da filha de Faraó, ele abriu mão de todos os privilégios, de toda a glória do Egito, preferindo antes o vitupério da cruz de Cristo e ser maltratado com o povo de Deus no deserto, porque sabia que além da glória de Faraó e da glória do Egito, havia uma glória maior que estava sendo revelada e reservada para ele, que era a glória da pátria celestial. Então, semelhante a Neemias, Moisés fez igual. Isso já era uma tipologia, diga tipologia. A palavra tipificar quer dizer representar. E tipologia é a ciência, o estudo ou o tratado das representações. Quando eu digo, este óculos é um tipo de tal objeto, então, em outras palavras, eu estou dizendo, este óculos é uma representação de tal objeto. Então, muitas histórias do passado, o Senhor Deus, Ele não somente permitiu que aquilo acontecesse, mas Deus, Ele coordenou, preparou, para que fosse uma tipologia, uma certa diretriz para o futuro, daquilo que Ele queria realizar lá na frente. Esta representação ou tipologia, ela poderia ser única ou poderia ser coletiva. E coletiva, claro, implicava quando estava apresentada em mais de uma unidade. Nós temos aqui, para uma compreensão melhor dos irmãos, uma tipologia coletiva e muito conhecida. Em Gênesis capítulo 22, o Senhor Deus apareceu a Abraão. Ele disse a Abraão: se tu me amas de verdade, prova o teu amor para comigo e dá-me o teu único filho Isaque em sacrifício. Aqui nós temos uma tipologia coletiva, porque implica em mais de uma unidade. Abraão tipificava quem? Quem pode responder? Deus. Tipificava Deus, Pai. Isaque, o filho, tipificava quem?
Jesus Cristo. O Monte Moriá, aonde foi designado o sacrifício, representava o quê? Calvário. Então veja que num capítulo só, o Senhor Deus, Ele monta, Ele constrói o cenário da redenção, da salvação de toda a humanidade, usando o Pai, o Filho e o local do sacrifício. Vocês estão entendendo essa palavra? Então essa história de Neemias, irmãos, eu me derreto nessa história, eu me maravilho na vida de Neemias, porque é uma réplica do que Deus fez através de Cristo Jesus. Assim como Neemias abre mão do palácio do rei, do status de servir ao rei, de ter nas mãos de Neemias a alma, a vida e a segurança do grande rei, o grande rei da Pérsia. Neemias abre mão de tudo isso, do conforto, do luxo, do salário, do status social, de estar ali na presença do rei, para peregrinar quase 2.000 quilômetros em um animal e lamentar, sofrer a dor alheia. Porque quando Ananias, seu irmão, e outros judeus vieram e trouxeram o relatório para Neemias, ele não suportou, de tal maneira que ele assentou-se, faltou força nas pernas. Ele chorou, lamentou, ele ficou triste de tal maneira que seu semblante ficou descaído, e o rei desconfiou e disse: não, esse semblante não é de doença, não, isso aí é doença interior. A sua angústia é tão grande que transparece no seu rosto. Tudo isso Neemias sentiu. E a igreja do arrebatamento, irmãos, ela não pode ser uma igreja formal, ela não pode ser uma igreja insensível, ela não pode ser uma igreja alheia ao sofrimento do próximo, do mundo, em sua conjuntura pecaminosa, egoísta e sem Deus. A igreja precisa possuir este mesmo sentimento. O cristianismo não é uma religião, uma agremiação, um clube social. O cristianismo é o sentimento de Cristo pelos perdidos e pelos pecadores. Amém? Então, nossa iniciativa nesse estudo, na inspiração do Espírito de Deus, é provocar, é confrontar o coração da igreja, não só em Valparaíso, mas no Brasil inteiro, para que desperte, para que acorde do sono da indolência e possamos socorrer este mundo caído, pervertido e perdido, com o amor de Cristo que está reinando na nossa alma, que brota dentro do nosso coração. Amém, amados? Porque este é o ofício de Neemias, que representou o que Deus fez em Cristo Jesus. Deus, Ele abre mão do seu trono. O Criador do céu e da terra, Ele troca os louvores dos seres celestiais pelos gritos de uma turba colérica e violenta, que passando embaixo da cruz, maniavam a cabeça e dizendo: isso é um derrotado, é um fracassado. Ele troca uma coroa de glória por uma coroa de espinhos. Ele abre mão por um trono real, por um pesado madeiro que colocaram sobre os seus ombros, chamado uma cruz. Como Neemias e Moisés abrem mão do tesouro, da glória, do conforto, do luxo, do status, da ostentação, da esnobação dos seus reinos, Deus abre mão de toda a sua glória para descer às profundezas da humilhação e se revestir de honra, mas para com seu sangue resgatar a mim e a você, e o mais terrível pecador desta terra. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 20 e versículo 28. Isso me constrange, isto me confronta. Atos capítulo 20 e versículo 28. Quem encontrou pode ler audivelmente para a glória de Deus.
por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Muito obrigado. Para que pastoreais a igreja de Deus. A igreja de Deus. E quem é a igreja? Tem muita gente enganada com a cor da chita. Eu até tenho o maior cuidado quando eu vou dar um exemplo, quando eu estou pregando fora ou conversando com alguém. Eu tenho o maior cuidado para usar essa expressão. A minha igreja é igual ao paraíso. Eu não tenho igreja. Eu apenas fui empossado um dia aqui neste púlpito pela misericórdia de Deus. Ainda que eu use essa expressão por força de expressão, mas eu tenho que me policiar, porque escapou da boca. Isso é muito importante, irmãos. Feliz o homem que aprende que ninguém aqui é dono de nada. Aleluia. Nós somos do Senhor. Tudo é dele, e para ele, e para a glória dele. Quem pode levantar a mão e glorificar a mão? Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: a igreja é de Deus. E a parte seguinte do versículo diz o quê? A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aí eu pergunto a vocês, isso é uma redundância, isso é paradoxal, isso é contraditório. Deus comprou com o seu próprio sangue. E Deus tem sangue? Sim ou não? O próprio Jesus Cristo disse para a mulher de Samaria que Deus é Espírito. Espírito não tem cor, Espírito não tem raça, Espírito não tem uma medida básica de profundidade, largura, peso, medida ou extensão. Espírito é essência de vida. Espírito não tem cor e não tem corpo. Vocês estão entendendo isso? Não? Mas o apóstolo aqui, ele traz esta revelação dizendo que Deus é o dono da igreja, o qual ele comprou com seu próprio. E como é que eu posso conceber essa ideia de Deus ter sangue? Como é que eu posso interpretar isso? Que o Deus, Criador do céu e da terra, um Deus santo, um Deus puro, ele tem sangue. Como estamos em uma noite de estudo, vocês podem interagir e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Através de Jesus, o Filho dele. Através de? Jesus, o Filho dele. Deu sua vida. Deu sua vida por nós. Deu sua vida por nós. Quem mais tem uma resposta, irmã? O verbo se fez carne. Oh, coisa linda. No princípio ele era o verbo. E o verbo era Deus. E estava com Deus. E ele encarnou. Aquele corpinho que recebe o título, que não é nome, é título, não era nome próprio. E Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Salvador ungido. Aquele corpinho que é deitado na manjedoura, recebe e é cheio da plenitude do verbo. O Deus inacessível se faz acessível ao pecador. O Deus que ninguém podia olhar para a sua face. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: porque ele, Jesus Cristo, é a expressão maior da presença e da face e da glória de Deus. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? O Deus que recebe o título de Emmanuel, que traduzido quer dizer o quê? Deus que vira a gente. Deus que se transforma em menino. Deus que se faz homem. E por que ele desce? Por que ele se faz homem? Hebreus capítulo 10 e versículo 5. Hebreus capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque é impossível que o sangue de tolos e de bodes remova pecados. 5. Por isso, ao entrar no mundo diz:
sacrifício e oferta não fizeste, antes um corpo me formaste. Olha aqui para mim. O sacrifício dos animais, o sangue era derramado para cobrir o pecado do homem, mas o pecado ainda continuava. Aí sabe o que é que Deus faz? Ele diz: eu vou descer e vou criar um corpo para mim, para ter o quê? O elemento satisfatório da redenção da humanidade, que era o sangue. Porque quando Adão pecou, o sangue foi derramado e ele perde a eternidade, e a morte passa a reinar para toda a humanidade. É agora necessário que um outro homem, em caráter de obediência e substituição, ele venha morrer e derramar o seu sangue para restituir a eternidade para os pecadores. E como Deus não encontra alguém em condições de morrer pelo pecador, Deus, ele faz uma semente brotar no útero de Maria, e o processo do embrionamento forma um feto, e com 9 meses essa criança é deitada numa manjedoura, e neste corpo que recebe o título de Menino Jesus habitava o Deus que acabava de ser encarnado para ter um elemento chamado sangue e comprar, pagar o preço da salvação de toda a humanidade. É por isso que o escritor do capítulo 20, versículo 28, que vocês acabaram de ler comigo, ele traz essa redundância, essa coisa assim estranha, paradoxal, essa coisa inconcebível. Deus comprar, resgatar com o seu próprio sangue. Deus não tem sangue, mas ele se fez homem. Ele encarna em um corpo para ter um elemento chamado sangue, que era o preço exigido da redenção. Quem está entendendo esta palavra? Amém, amados? 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora olha aqui para... Obrigado, meu irmão. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Colossenses 1 e 19. Quem pode ler rapidinho? E outra pessoa vai ler Colossenses 2 e 9. Isto é muito forte, isto é tremendo. Porque aprove a Deus que nele existisse toda a plenitude. Diga comigo: porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Quem é este sujeito da frase chamado aqui nele? O que é que vocês acham? Jesus Cristo. Um menino. Um menino que cresce, que vira homem. E o que é que habitava nele? Que plenitude era essa? A divindade. Colossenses 2 e 9. Olha que coisa forte. Olha que coisa tremenda. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a mão e adore. Levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eram duas naturezas. Não era metade homem e metade Deus. Era plenitude Deus e plenitude ser humano. Por isso que é essa confusão das religiões, que não concebem a encarnação de Deus e o valor do sacrifício de Jesus. Aí as religiões criam caminhos e mecanismos para se auto-salvar. Estão entendendo isso ou não? O Deus encarnado, o Deus que abre mão do palácio, do luxo, da glória, dos serviçais que lhe serviam todo momento, dos seres angelicais.
para ser humilhado, cuspido e maltratado, por amor aos perdidos pecadores deste mundo. Vocês estão entendendo essa palavra? E eu vou bater na mesma tecla. Os problemas que existem dentro das igrejas é porque os crentes não caíram a ficha ainda que Deus se faz homem para com seu sangue resgatar um povo batizado no Espírito Santo e preparados para levar o céu. Quando eu vejo crentes, irmãos, crentes, eu não sou radical, vocês não me conhecem ainda, eu gosto de equilíbrio. Sou a favor, ainda que a igreja fique desfalcada, a um êxodo maciço no mês de dezembro até final de janeiro. Isso é em todo o Brasil, e é na Europa, é no mundo inteiro. Porque, coitado, os irmãos têm direito a isso. Trabalham o ano inteiro, uma luta por uma subsistência que é um desafio, é matar um leão e um urso todo dia, sim ou não? Sim. Aí um feriadão desse, tem mais é que viajar, irmão. Se tem condições, viaja, aproveita, vai visitar a família, vai esparecer, vai fazer um lazer. Glória a Deus por isso. Agora, uma igreja, irmãos, tirando esse período aí, ela não pode viver somente de lazer. Uma igreja não é agremiação. Uma igreja não é associação religiosa. Eu fui ontem no culto de doutrina com os irmãos, lá no Migodo, e mal entrei na igreja, um adolescentezinho tão simples, tão bonitinho, chegou para mim e disse: ô pastor Severino, e esse ano, dia primeiro, vai ter chácara? Vocês estão me entendendo ou não? Pode ter, pode não ter, irmãos, tudo bem. Mas uma igreja não pode ter uma concepção que só de gincana. Porque os crentes de hoje, amado, você não conta eles para culto de doutrina. Eu acho que está acontecendo um milagre em Valparaíso. Porque eu pregava todo dia, eu digo isso escondido na cruz de Cristo, sem nenhuma vaidade. Eu falo com conhecimento de causa. As igrejas estão sucateadas, detonadas, as igrejas estão vazias no meio de semana. Porque o espírito de Dominguite, diga Dominguite, tomou conta dos crentes. Eu não estou me referindo àqueles que têm uma carga horária de trabalho extensiva, depende de transporte, trabalha muito longe. Olha o equilíbrio. Vocês concordam comigo ou não? Mas não é todo mundo, irmãos, que trabalha na igreja. Não é todo mundo que está ocupado com alguma coisa fora. O problema é que há uma concepção de hoje, na mente dos crentes, que acha que igreja é um clube religioso social só para se reunir no domingo e bater um papo depois do culto, no estacionamento, e dar um abraço um no outro, e glória a Deus e pronto. Não, irmãos, igreja não é nada disso. Igreja não é gincana, igreja não é retiro, igreja é aqueles que foram chamados para fora, que saíram da mão do diabo, do vício do pecado, para prestar culto de adoração ao Criador do céu e da terra, a Jeová, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Então, quando eu vejo esse formalismo, essa insensibilidade, essa falta de vibração dos crentes em vir para a igreja, em adorar o seu Criador, eu nem posso ter raiva desses irmãos. Fico triste com eles, mas não posso ter raiva. Por que eu não posso ter raiva? Porque a culpa não é dele, porque ainda não caiu a ficha, ainda não entrou na alma, não entrou na mente o que ele fez por nós, de abrir mão de estar no palácio celestial e se revestir de homem e sofrer como homem até a morte, e morte para resgatar um povo e chamar de igreja, menina dos olhos dele, filhos da destra da sua alma e do seu coração. Esta igreja de Valparaíso já estava na onisciência do Pai em Cristo Jesus, e ele dizia: vou me humilhar, vou descer às profundezas da humilhação, vou me depreciar, me inferiorizar. Mas Isaías disse: mas o seu sofrimento
vai agradar o coração dele, porque o fruto do seu trabalho, ele vai ver e vai se alegrar. Quem está entendendo essa palavra? Aí quando eu vejo crente na nossa igreja, cheio de nhenhenhen, há uma nomenclatura que está sendo muito usada hoje, cheio de quê? Inimigo. Crente que qualquer coisinha é cheio de não me toque. Por causa do cargo, por causa de uma posição, se acha que é tudo dentro da igreja. Não, meu amado, não, minha irmã, não pense isso não. Tudo que eu fizer para o meu Deus nesta casa, eu não estou fazendo favor para Ele. É meu dever e minha obrigação por tudo que Ele fez pela minha alma, pelo que Ele fez pela tua vida, pelo que Ele fez no teu coração. Quem concorda com essa palavra? E Jesus disse que ainda que nós fizermos tudo, ainda seremos chamados de quê? Servidores. Mas tem gente que se pudesse não tocava no chão, flutuava. É um nariz empinado para cima, cheio de coisa, peito dessa altura, e não sabe que a gente não passa de um aglomerado de germe, de bactéria, somente bem vestido e perfumado. Porque a única coisa importante aqui é a presença da glória e do Espírito Santo de Deus. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome de Deus? Amém, amados? Isso aqui não é uma afronta. Vocês estão tendo isso como uma afronta ou não? Não. Isso é palavra de Deus. Isso é despertamento. Porque o que Deus vai fazer nesta igreja não é por causa de mim, não. É porque Deus ama vocês. Porque Deus tem propósito nesta rotatória aqui, ó. Quem passar nesta rotatória, mesmo não crente, ainda vai sentir alegria quando fizer esta rotatória aí, ó, e dizer: esta igreja é diferente. Esta igreja de um povo alegre, de um povo feliz, de um povo saudável, de um povo lindo que está caminhando para morar no céu. E pode aplaudir ao Senhor nesta noite. E Deus está falando profeticamente nesse lugar. O mesmo sentimento de Cristo estava em Neemias, estava em Moisés, de tal maneira que quando Israel pecou contra Deus, e o pecado foi tão grave que Deus se indignou, porque Deus não mente, Deus não torna atrás, mas naquele dia Deus estava tão furioso com o seu povo, que chegou na tenda de Moisés e disse: olha, Moisés, este teu povo já não era povo dele. Este teu povo é obstinado de coração. Eu abri o mar, eu mandei maná do céu, eu fiz maravilhas, eu fiz a rocha brotar uma grande cachoeira de água viva, e este povo ainda faz imagens de esculturas e esquece de mim. Moisés, eu vou destruir esse povo num abrir e fechar de olhos, e dos teus ombros eu vou levantar uma grande. Quem sabe se fosse eu? Chegou a minha vez. Abraão, tchau e bênção para você. Agora é Moisés, você é o patriarca de Israel. Deus vai levantar uma nova nação no lugar de Abraão, e eu vou ser o patriarca. Moisés é diferente. Ele tinha o mesmo sentimento de Cristo. Ele tinha o mesmo espírito que estava em Neemias, de se condoer pelo sofrimento, pela dor alheia. Vocês estão entendendo isso ou não? De tal maneira que ele levanta as mãos para o céu e intercede-me: Jeová, meu Deus e meu Senhor, não faça isso não, meu Deus. Número 1, os teus inimigos vão zombar do Senhor e dizer que o Senhor não teve poder de sustentar o seu povo no deserto. E número 2, Senhor, perdoa esse povo, Senhor, ele não sabe o que faz, ele não tem o juízo certo não, Senhor. E Deus diz: não, vou matar e vou levantar uma nova nação, e tu serás glorificado nessa nação. Ele disse: eu não quero não, Senhor. Olha, Senhor, se o Senhor fizer isso, arranca o meu nome, risca o meu nome
Do teu livro da? Do teu livro da? Sabe o que é que Moisés está dizendo? Eu perco a minha salvação. Eu quero ir para o inferno. Mas o Senhor não acaba com esse povo, não, Senhor. Salva eles, perdoa eles. Deus se agradou tanto da oração de Moisés, que deu uma nova oportunidade para Israel. Este é o papel da igreja. Amém, irmão? Uma menina no último culto disse: pastor, um jovem e outros de outra igreja nos convidaram para uma visita no orfanato. E nós preparamos brinquedos e coisa de criança. E foi uma festa tão grande. Ah, pastor, dá dó ver algumas daquelas crianças foram jogadas ali pela mãe e não voltaram mais para ver o filho. Isso é o sentimento de Cristo na alma, irmão. Uma jovem que fala isso, ela entendeu que o papel da igreja não é viver para si, mas é viver para o outro. É ser altruísta e não egoísta. O Evangelho é uma atitude de altruísmo. Em todo o ensinamento de Jesus, o Senhor está inspirando o seu povo, orientando o seu povo, não para viver para si, mas para viver para o próximo. Vocês estão entendendo essa palavra? Tanto é que um rico chegou para o Senhor e disse: Senhor, eu tenho observado todos os mandamentos, eu quero te seguir, mas qual é o maior mandamento entre eles? Aí Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a força da tua alma, com todo o teu entendimento, e que mais? E ao próximo como a ti mesmo. Jesus estava dizendo que o sentido do cristianismo é viver em função dos outros. Amém. Não viver em função de nós mesmos. Você concorda com essa palavra? Não? Amém, amados? O Senhor reúne os discípulos e diz assim: que a vossa luz resplandeça entre os homens. O que quer dizer isso? A gente só prega aí esta palavra no sentido doutrinário, de usos e costumes. Luz como santidade, luz como puritanismo. Jesus está dizendo o seguinte: em um mundo de trevas, em um mundo de pecado, em um mundo de perversão, em um mundo de moralidade, em um mundo de escuridade espiritual, divida, espalhe a sua luz, ilumine o caminho daquele que está cego, que está tateando, que está perdido. Não viva com esta luz só em função de si mesmo, mas viva em função daquele que precisa da sua luz. Ele chega a dizer: aquilo que você deseja que lhe façam de bem para você, deseje também para o seu próximo. Foi assim ou não foi? Amém, amados? Amém. Este é o verdadeiro papel da igreja. É o sentimento de Neemias de abrir mão de coisas pessoais em prol do seu povo destruído, sofrido e na miséria. É o sentimento de Moisés e é o sentimento que Deus teve em Cristo Jesus. Quem está entendendo essa palavra? Eu pedi para nossa secretária, e elas lá de forma eficiente nos atenderam. Elas estão nos entregando nomes e endereços de famílias, membros congregados que um dia já passaram por esta igreja e não sei por que não voltaram mais. Qual é a função da igreja? Quem pode responder? Resgatar. Nós devemos uma satisfação a Deus perante eles, procurar saber o que aconteceu, o que a igreja, eu e você podemos ajudar essas pessoas. Quem sabe algumas delas, ou muitas delas, estão esperando somente uma palavra, um gesto, um olhar meigo de carinho, de amor, uma atitude cristã da nossa parte. Você concorda com essa palavra? Não? Isso é o sentimento de Neemias. Sair da zona de conforto, sair do luxo para auxiliar e levantar as muralhas, elevar a moral e a autoestima do povo de Deus. Amém, amados? A chamada de Neemias, qual o propósito dele?
provocar uma revolução no meio de Israel, restaurando as muralhas, a emoção do povo, a autoestima do povo, restaurando o culto a Deus em Jerusalém. Nós lemos nesta noite que, ao término do relatório triste, desprezível e de miséria do povo, ele diz: então eu orei ao Deus do céu. Eu orei ao Deus do céu. Jamais haverá vitória sem oração. Amém, amados? Amém. Jamais haverá restituição, restauração sem oração. Eu recebi um relatório parcial desta igreja, e que o relatório era esse: pastor Severino, o senhor está indo para uma igreja próspera, o senhor está indo para uma igreja abençoada. Até me disseram assim: pastor, nem precisa fazer cesta básica, nada, que não tem ninguém necessitado nessa igreja. Graças a Deus, Deus tem abençoado todo mundo. Foi um relatório que me deram. Gente, olha o equilíbrio. Se você não precisa orar para Deus abrir portas, para Deus lhe dar um emprego, para Deus lhe dar uma manutenção bem estabelecida, porque Deus já lhe deu tudo isso, eu acredito que você precisa orar, pelo menos para agradecer a Deus. Sim ou não? Sim. E eu não consigo conceber um culto que tem louvor, tem jogral, tem pregação, tem mensagem, tem os instrumentos tocando, mas não tem nenhum período de oração. A oração, amado, é a respiração da alma. Jesus, sendo o próprio Deus, ele orava ao Pai. Sim ou não? Sim. Mas ele não era Deus, e por que ele orava? O que é que você pode responder para mim? Para ensinar. Para ensinar? Mostrar. Quem mais tem uma resposta? Como? Dá o exemplo. Um diz ensinar, outro diz dar o exemplo. Quem mais tem uma resposta? É por isso que cristologia, a doutrina de Cristo, tem que ser enfatizada sempre na igreja, porque a maioria dos crentes não sabe biblicamente quem é Jesus, por que ele veio ao mundo e por que ele morreu na cruz. Está certo, gente? Por que Jesus orava? Pergunta para mim, pastor Severino Gonçalves. Por que Jesus orava? Vocês viram no princípio que eram duas naturezas, sim ou não? Sim. E o Verbo se fez, e foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade habitasse duas naturezas. Tinha um momento que uma natureza se manifestava, era a natureza humana, e como natureza humana, ele sentia fome, sentia sono, ele dormia, ele cansava, ele sentia as necessidades fisiológicas, tudo ele sentia como um homem natural. Ele era um homem, era a natureza humana. Mas havia momentos que não era a natureza humana que se manifestava, era a natureza divina. Quando Filipe chega para ele e disse assim: Senhor, o Senhor fala tanto do Pai, que o Pai é bom, que o Pai é maravilhoso, que o Pai é misericordioso. Senhor, mostra-nos o Pai, Senhor. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e tu me dizes: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, está vendo o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Eu estou nele e ele está em mim. Vocês estão entendendo agora, irmão? Uma hora chegaram para ele e disseram assim, ele estava pregando, aí ele disse assim: Abraão se alegrou quando viu o meu dia. Aí pegaram pedras para apedrejar e disseram assim: tu queres ser maior do que o nosso pai Abraão? Tu és jovem ainda, nem 50 anos tu não tem, e queres ser maior do que o nosso pai Abraão? Olha a natureza divina, já não era o homem, era o Jesus Deus. Aí ele, eu acredito que ele começou a sorrir e se alegrou. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou o que sou.
Quem está entendendo essa palavra? Duas naturezas. Como homem, ele sentiu fome e sede, sim ou não? Como Deus, ele dizia: eu sou o pão e a água da vida. Como homem, ele precisou de barco para entrar no mar. Como Deus, lá vem ele andando sobre as águas do mar.